Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Assunta ao céu, rogai por nós. Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória. Todos esses são títulos da solenidade de hoje. Nós podemos resumir a vida da Virgem Maria em 3 palavras. Primeira, fiat. Qual é a primeira palavra? Fiat. Segunda palavra, stabat. Qual é a segunda palavra? E a terceira palavra, assumptio. Assumptio. Ou seja, fiat é o sim. Fiat significa sim. Stabat significa ela estava de pé. E assumptio, a sua assunção. A vida da Virgem Maria pode ser resumida nessas 3 palavras: sua obediência, o seu sim a Deus, que faz com que Deus vá ao longo da vida da Virgem Maria, fazendo com que ela provasse amarguras, cruzes, mas o fim da sua vida é a sua assunção ao céu. Assim também é a nossa vida. Quando nós nos decidimos por Deus e dizemos sim, eu quero servir a Deus, saiba, você vai passar por provações ao longo da vida. A partir do momento que você se decide a servir a nosso Senhor, saiba, assim como Nossa Senhora, você vai passar pelas cruzes. Mas eu quero dizer a cada um, a cada membro dessa igreja, a ressurreição e a vitória também chega para cada um de nós. A ressurreição, a vitória chega para todos aqueles que confiam no Senhor e continuam servindo a Ele de todo o coração. A prova está dura, tá, mas existe vitória. Como existe vitória na vida da Virgem Maria, também haverá na sua. Mas continua servindo a Deus, criatura. Continua, não abandona, não desiste, não desanima. As cruzes são grandes, as provações são grandes, mas a vitória que Deus nos dá é muito maior. A vitória que Deus nos dá é magnífica, é grandiosa, é esplêndida, é maravilhosa e nos prova o quanto que Ele nos ama. Alguém duvida aqui que é amado por Deus? Não. Nós fomos amados por Deus desde toda a eternidade. Nós fomos escolhidos por Deus desde toda a eternidade. Se Deus já nos ama, se Deus já nos escolheu desde toda a eternidade, imagina a mãe dele. Pergunta: você ama a sua mãe? Sim ou não? Sim. Mas você ama a sua mãe com ou sem os defeitos dela? Ih, agora ficou difícil responder, né? Nós amamos a nossa mãe com e sem os defeitos dela. Se ela não tivesse, seria uma maravilha. Mas mesmo com os defeitos que ela tem, nós continuamos amando. E nós não podemos escolher a mãe que nós gostaríamos de ter. Se nós nem escolhemos a mãe que gostaríamos de ter, mas já amamos a nossa mãe, imagina Jesus tendo o poder, e assim o fez, de escolher a sua própria mãe. Por isso, ela foi escolhida desde toda a eternidade, predestinada para ser a mãe de Deus. Por isso, São Luís Maria de Grignion de Montfort nos diz, repita comigo: Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Se você já ama a sua mãe com os defeitos dela, imagine se ela não os tivesse. E Deus, desde toda a eternidade, criou, pensou, amou uma criatura. E ela correspondeu de tal maneira que obteve todos os benefícios que Ele concedeu a cada um de nós. Por exemplo, como assim, padre? Imagine que vocês vão ter filhos
E uma faculdade hoje de medicina não custa menos que 12 mil reais. José Augusto está vindo aí. E se ele decidir ser médico, vai trabalhar, vai suar, mas a alegria de ver um filho formado valerá todos os sacrifícios que você fez ao longo da vida, ou não? Se o filho, vendo o sacrifício do seu pai, o investimento que o José Augusto recebeu ao longo da vida, que o pai dele trabalhava, e o pai dizia: meu filho, eu estou pagando para você ser um bom médico, eu estou pagando essa faculdade para você exercer uma profissão, se você quer eu vou dar toda a condição para você ir à frente. Pergunta: 5 anos depois que o José Augusto estiver formado, vai ser alegria ou vai ser tristeza para o seu pai? José Augusto pode não ter investido um único centavo, mas ele estudou, ele deu o melhor de si, ele passou em todas as provas, ele não foi um estudante medíocre, Igor, não que você seja. Ele foi em especial um estudante dedicado, Igor, como eu sou, não é? Parabéns. Mas o José Augusto, ele em especial, pôde colaborar com o pai, não é, Sebastião? Eu estou investindo nesse garoto, então dá orgulho para o teu pai. E no dia que o filho se formar, vai ser festa para quem? Não vai ser festa só para o filho, vai ser festa também para o pai. Isto é a Assunção de Nossa Senhora. Deus investiu tanto nela, tanto nela, tanto nela, que ela foi com generosidade, respondendo com generosidade, dizendo sim, 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 que o destino da vida dela foi maior do que o início da vida dela. O destino da Virgem Maria é ainda mais glorioso do que o início da vida dela. Vejam, quando o anjo Gabriel aparece à Santíssima Virgem Maria, e ela responde: fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É ou não é uma obra grandiosa na vida daquela mulher? Porque como nós dizemos no credo, que cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi? Como? E nasceu? O nascimento, a geração, foi uma coisa pequena. Aquele ser que ela carrega no ventre, nada mais, nada menos é do que o próprio Deus, do que o próprio Salvador da humanidade. Eu pergunto, é coisa pequena? Se ela gerar o Filho de Deus, não é uma coisa pequena, o fim da vida dela pode ter sido uma coisa pequena? Qual é o fim da nossa vida? O fim da nossa vida é nascer e morrer. Passa pela cabeça de vocês, é concebível na cabeça de vocês a mãe do Salvador gerar por obra do Espírito Santo o próprio Deus, e no final da vida, no sepulcro, ela ter sido comida dos vermes? Como diz lá na minha terra, foi comida de tapuru. Ou seja, as larvas, o corpo apodreceu, se decompôs. Passa pela cabeça de vocês um negócio desse? Então, quando nós afirmamos que a Virgem Maria está no céu de corpo e alma, repita, a Virgem Maria está no céu de corpo e alma, nós estamos dizendo que ela só está no céu por conta dos méritos
de Cristo. A sua assunção ao céu não é por obra dela, é por obra de Cristo. Nada em Maria é obra dela. A santidade de Maria vem de quem? De Cristo. Os privilégios de Maria vêm de quem? De Cristo. Porque só ela está unida a Cristo, mais do que todas as outras criaturas. É por isso, irmãos, que aqui entra o primeiro ponto, que por mais que nós tenhamos um conhecimento, uma proximidade ou uma amizade com os nossos irmãos evangélicos, eles não professam a mesma fé que nós. Amém? Amém não, isso é triste. É uma tristeza eles não professarem as mesmas verdades que nós. Cuidado. Tem uma frase que as pessoas aqui no Brasil repetem muito. Diz assim: futebol, política e não. Os dois primeiros tópicos podem estar certos, mas o terceiro está profundamente errado. Religião se discute sim, com amor, com caridade e com conhecimento. Você não vai ser um jumento batizado para ficar gritando com um evangélico. Não, você vai discutir com classe, com finesse. Você vai discutir com argumentos. Você não vai precisar gritar como ele, mas você precisa discutir com conhecimento. Então, a primeira coisa: não professamos a mesma fé. E isso aqui para eles é muito triste. Por quê? Porque por mais que nós creiamos no mesmo Deus, existem verdades que todos nós também somos chamados a crer. Por exemplo, entre nós e os evangélicos existe uma crença comum que Deus existe. Amém? Entre nós e os evangélicos também existe a crença de que existe um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Mas por mais que nós creiamos no mesmo Deus, nós não cremos nas mesmas verdades que eles não admitem. Nós cremos em verdades que eles não admitem. Nós cremos em verdades que para eles não fazem o menor sentido. Por exemplo, os evangélicos acreditam na intercessão dos santos, sim ou não? Não. Os evangélicos têm imagem em casa, sim ou não? Não. Os evangélicos acreditam nas almas do purgatório e no purgatório, sim ou não? Não. Isso também significa uma outra coisa. E se eles estiverem errados naquilo que professam? Desprezando, deixando de lado essas verdades, a salvação deles estará em prejuízo. A salvação deles estará em grande dificuldade. Porque eles deveriam crer nas mesmas verdades para a sua salvação e não creem. E para um católico, existem 4 verdades em torno de Nossa Senhora, que nós chamamos de dogmas marianos. Como é que nós chamamos isso? Dogmas marianos. Quantos são os dogmas marianos? Pense, não responda ainda não. Já tem 5 anos que eu estou pregando a mesma coisa. Vamos ver se você já despertou. Todo mundo tem devoção a Nossa Senhora, sim ou não? Sim. Todo mundo ama a Nossa Senhora, sim ou não? Sim. Quantos são os dogmas marianos? 4, porque tu estava na missa hoje de manhã, né? 4. Primeiro dogma: maternidade divina. Qual é o primeiro dogma? Maternidade divina. Nós dizemos que ela é mãe de Deus. É por isso que nós rezamos na Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus. Segundo dogma: Virgem perpétua, antes, durante e depois do parto. Qual é o segundo dogma? Ou virgindade perpétua. Que ela é virgem antes e depois. Depois, terceiro dogma:
Imaculada Conceição. Qual é o terceiro dogma? E por fim, nós chegamos ao quarto dogma, que é a sua assunção ao céu. São ou não são verdades para um católico? Um católico pode não crer nessas verdades? Não. Ele tem que crer. Ele é chamado a crer. Porque ela é mãe de Deus, porque ela é virgem antes, durante e depois do parto, porque ela é imaculada e porque ela é assunta. Pergunta: os evangélicos creem no primeiro dogma, sim ou não? A maioria não. Os evangélicos creem no segundo dogma, que Maria é virgem? Não. Normalmente eles dizem que Nossa Senhora teve outros filhos. Os evangélicos acreditam no terceiro dogma, sim ou não? Não. Normalmente eles dizem que ela era uma pecadora. Era uma mulher, sim, escolhida por Deus e nada mais do que isso. Mas era uma mulher pecadora. Ou, infelizmente, tem alguns que chegam ao absurdo de dizer: ela era uma mulher qualquer. Como se Deus escolhesse qualquer um para ser a sua mãe, né? Como se você fosse escolher para a sua mãe a primeira que você vê na esquina. Não é assim. Os evangélicos creem que ela subiu de corpo e alma? Não. Isso significa que nós precisamos estar em guerra contra os evangélicos? Não. Mas aquilo que um católico crê, ele ama e defende. Aqui vem a segunda coisa. Para um evangélico, todas as coisas precisam estar onde? Na Bíblia. Tanto quanto os católicos. Porém, a maneira como um católico lê a Bíblia é diferente como um evangélico lê a Bíblia. Um evangélico olha para um católico e diz, repita comigo, me mostra. Vejam como eles são bem humildes, né? Me mostra. Me mostre onde? O quê? Onde que está escrito? Não é assim? É uma atitude humilde? Não. Mas qual é a atitude de um católico? Repita agora. Como? Olha, agora a pergunta já mudou. Antes era me mostra. Mostra na Bíblia. Agora a pergunta começa com o como. Repita agora. Como a Sagrada Escritura me ilumina sobre este tema. É mais humilde ou é mais arrogante? É mais humilde ou é mais arrogante? A posição católica é humilde. Por mais que as coisas não estejam explícitas na Bíblia, elas podem estar implícitas. Quando um evangélico chega para você e diz, me mostra na Bíblia, você também precisa responder à altura e dizer, e quem disse que tudo precisa estar? Me mostre, repita agora, me mostre na Bíblia a palavra Bíblia. Tem a palavra Bíblia na Bíblia? Não. Outra pergunta para você fazer ao seu coleguinha protestante. Me mostra na Bíblia onde é que está a palavra Santíssima Trindade? A maioria dos protestantes creem na Santíssima Trindade. Mas a palavra Santíssima Trindade está lá? Não. Outra pergunta para você fazer aos evangélicos. Me mostra na Bíblia onde está a lista dos livros da Bíblia. Está lá? Não está. Então, por mais que a Bíblia não me mostre de maneira crua, rasgada, nua e explícita, nós podemos ver que lá está de maneira implícita. E você pega o seu folheto. Na primeira leitura. A primeira leitura é retirada do livro do Apocalipse de São João. E São João aqui vai narrar uma batalha. A batalha do dragão com a mulher. E vejam como que esta mulher está descrita. Capítulo 12, versículo 1.
Então apareceu no céu um grande sinal. Prestem atenção nas palavras. Então apareceu no céu um sinal. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Não. Mas apareceu? E que grande sinal é esse? Qual é a descrição deste grande sinal? Leiamos juntos. Uma mulher tendo a lua e sobre a cabeça. Ora, esta mulher no versículo 5, veja agora no versículo 5, nos diz que essa mulher deu à luz, e ela deu à luz um filho homem, que veio para fazer o quê? Governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Logo essa mulher quem? Está ou não está na Bíblia que ela está coroada? Está ou não está na Bíblia que ela é uma mulher vestida de sol? Por que ela está vestida de sol? Porque o sol é símbolo da santidade. E quem é a santidade? É o Cristo. Ela está revestida de Cristo. Depois nos diz, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, que representa quem? Os 12 apóstolos. Ela está ou não está coroada no céu? Está. Mas a pergunta que nós poderíamos nos fazer é: Padre, mas o que essa festa, esta solenidade de Nossa Senhora tem a ver com a minha vida? O que essa solenidade pode acrescentar na minha vida como católico, ok? Muitas coisas. A primeira delas, hoje o mundo vive afundado no materialismo, que o que conta para o mundo é o quanto você tem, ou o quanto o seu dinheiro pode comprar. Hoje o mundo está mergulhado no materialismo, que você só é feliz se você tiver o celular Pro Max Power, se você tiver um tablet, se você tiver, enfim. Parece que toda a nossa vida se resumiu a ter a última coisa atualizada da moda, do último lançamento, porque se você não estiver, você está atrasado. As pessoas hoje, quando entram numa faculdade, elas não querem entrar numa faculdade simplesmente para se realizar e dizer assim: essa foi a profissão que eu escolhi para ajudar as pessoas. Não era assim antigamente? Essa é a profissão que eu vou fazer para beneficiar tantos com o meu trabalho, com o meu esforço. Mas hoje as pessoas escolhem a faculdade em vista de quê? Do mercado financeiro. Qual é a profissão que está melhor pagando? Qual é o curso que eu vou fazer para melhor ter no bolso? Somos ou não somos materialistas? Somos. Nos tornamos uma sociedade materialista ao extremo. Quer outro exemplo? Olhe para os seus calçados. Quantos calçados, quantas roupas você tem na sua casa que às vezes nem usa? Parece até que algumas pessoas têm tanto calçado que parece que era os calçados daquela multidão de 5.000 pessoas do evangelho de 2 semanas atrás. Lembram que o evangelho falava de 5.000 pessoas? É uma única pessoa que tem 5.000 pares de sapato. Para que esse exagero? Então, a Assunção de Nossa Senhora nos livra desse materialismo. E que nós precisamos buscar as coisas do alto. E que nós precisamos buscar as coisas eternas. E que nós precisamos buscar os bens sobrenaturais. E que nós precisamos buscar a nossa salvação acima de todas as realidades materiais que nós possamos ter aqui nesse mundo.
Depois, a festa da Assunção ainda nos livra de um outro mal. Um mal chamado feminismo, que ataca em especial muitas mulheres do nosso tempo. O feminismo é uma praga tanto quanto o machismo, viu? Na Virgem Maria, nós vemos o papel do feminino. Na Virgem Maria, nós vemos o feminino que triunfa. O que é que se vê hoje? É o feminismo que quer triunfar. É o feminismo que quer mandar nas próprias mulheres. Tem um autor que diz, chamado Chesterton. É uma frase polêmica. Rasguem as vestes se quiserem. Se incutiu na cabeça da mulher que ela será mais livre servindo a um patrão fora de casa do que servindo aos seus próprios filhos dentro de casa. Não porque, nada contra, se for necessário, invista em você, faça uma faculdade, busque a sua independência, sim, mas não como uma luta contra os homens, porque foi isso que o feminismo fez na cabeça de muitas mulheres. Porque ele vai ver do que eu sou capaz. Nós não estamos em guerra uns com os outros. Nós somos seres complementares que precisam se ajudar e não estar em guerra uns contra os outros. Mas o que é que o feminismo fez? O feminismo, com a sua ideologia, começou a mexer, a começar com as roupas que as mulheres vestem. Você que é homem, eu sei que existe uma dificuldade para viver a pureza no olhar, até mesmo nos relacionamentos com a sua namorada, com a sua noiva. É difícil demais para os homens no dia de hoje viver pureza. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres se veste muito mal. Então, muitas vezes, você vai no meio da rua, no centro de Porto Nacional, e o que é que você mais vê? Mulheres quase que peladas. Mulheres se vestindo muito mal. E isso às vezes chega até aqui na igreja, mostrando a barriguinha, mostrando os joelhos para cima. E o senhor vê isso, padre? Não, eu tenho que colocar uma venda, eu preciso colocar uma venda às vezes no olho. Graças a Deus não, nossa comunidade se veste muito bem. Mas em outras comunidades você pode ver, são pessoas assim, não dá. Então quem é que deve ser o modelo? Quem é que deve ser o exemplo de mãe, de esposa, de mulher? Não é a Fátima Bernardes, não é a Ivete Sangalo, é a Santíssima Virgem Maria. Segundo mal que a Virgem Maria pisa com os seus pés é o feminismo. Depois, terceiro mal que a Virgem Maria pisa é o secularismo. O que é o secularismo? Que nós precisamos retirar toda referência a Deus dos lugares sagrados. Então não precisa de Bíblia, não precisa de crucifixo. Não. A Assunção da Virgem Maria nos diz: existe um Deus que continua agindo sobre a humanidade. Existe um Deus que continua agindo sobre a vida de cada uma pessoa. E por fim, celebrar a Assunção da Virgem Maria é ver que o nosso corpo possui uma grande dignidade. Uma vez um professor meu, que ele era evangélico,
ele dizia em tom de brincadeira, né? A Igreja Católica gosta tanto de Jesus, gosta tanto do corpo humano, que fez questão de colocar um outro corpo do lado dele, que é o corpo da Santíssima Virgem Maria. O corpo para um católico tem grande valor. Por isso que um corpo não pode ser, não deveria ser, não se recomenda ser cremado. Um corpo deveria descansar em um jazigo, em um cemitério. O corpo tem um valor, porque se um corpo não tiver valor, a gente vai vai descartar, repitam comigo, doentes, enfermos, velhos, deficientes e nascituros. Se o corpo não tiver um valor, um velho, um idoso, que já não pode dar nada, que não pode acrescentar nada, vai ser o quê? Descartado. Uma pessoa que nasce com uma determinada deficiência, vai ser o quê? Descartada. Ou então, uma criança que estiver no ventre, vai ser o quê? Descartada. Não quer? Não tem problema, descarta esse corpo. O corpo não pode ser objeto de exploração. O corpo não pode ser usado como mercadoria, porque o corpo possui sacralidade. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é nós olharmos para este corpo, que a carne, que os vermes hão de comer, mas nós olharmos ainda mais para o céu e dizer: Deus um dia trará à vida este pobre corpo mortal que um dia será sepultado. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é nós dizermos: Deus triunfará sobre a morte, como já triunfou na Virgem Maria. Por isso, irmãos, nos alegremos nessa noite, por celebrarmos este dogma. Uma criatura que triunfa com Jesus no céu sobre a morte, porque a vitória de Cristo é a vitória de Deus nela. Deus já se tornou vitorioso nela. Pensem, só nós católicos podemos fazer essa experiência. Nós haveremos de ressuscitar, sim ou não? Sim. Se você pergunta a um evangélico, ele vai dizer que sim também. Só que você diz assim: me apresenta um único exemplo, uma única garantia que isso vai acontecer. Me mostra uma pessoa onde a morte não triunfou. Ele não vai poder dizer. Pegue a sua segunda leitura, só para terminar. A segunda leitura de hoje nos diz assim: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos, assim também em Cristo todos, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, e depois os que pertencem a Cristo reviverão. Os que pertencem a Cristo tornarão a viver. É por isso que um evangélico não tem resposta para essa pergunta. Mas se eles disserem assim: e você? Qual é a garantia que o seu corpo vai voltar à vida? Aí você basta dizer com o olhar brilhando, com um sorriso de orelha de canto. De orelha a orelha, um sorriso. Meu irmão, existe uma criatura onde a morte não triunfou sobre ela. Existe uma criatura onde Cristo deu a vitória a ela sobre a morte, e o nome dela é Maria Santíssima. O nome dela é Maria de Nazaré. Por isso, renovemos o nosso amor à Santíssima Virgem no dia de hoje. Que cada um de nós se coloque nos braços da Mãe, para que nos momentos de dificuldade e de tribulação, ela sempre nos levante com a sua intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.